Almirante, qual a importância da memória do 25 de abril? Bem, a importância do 25 de abril não é apenas memória, não é só passado. Realmente o passado foi extraordinário, o 25 de abril é um facto histórico, é um facto notável da nossa história, é mesmo o facto mais notável do século XX, o que aconteceu no 25 de abril. E o 25 de Abril ganhou outra dimensão, quer dizer, o 25 de Abril hoje é um fator da identidade portuguesa, é um fator identitário, como foi o 5 de Outubro, o 25 de Abril ainda mais. O 25 de Abril é imediatamente, digamos, apoderado pelo povo, pelo imaginário, e tanto assim que o 25 de Abril hoje é uma referência do ponto de vista de qualquer relação, diz antes do 25 de Abril ou depois do 25 de Abril. O 25 de Abril é um marco histórico muito importante e tem este significado de ser... Foi um movimento militar, é de origem militar, mas foi imediatamente transformado num movimento popular, porque a adesão do povo ao 25 de Abril foi espontânea. Não é uma adesão política orientada, digamos, por chefias. Não, é uma adesão espontânea que transformou um ato militar numa revolução. Essa adesão popular. E, de facto, isso é extraordinário em termos da história mundial. Porque depois, digamos, ganha características completamente diferentes daquilo que se poderia ter pensado, porque um golpe militar, normalmente, tira um poder e põe um poder militar. Ora, no nosso caso não é assim, e não é assim porque é um programa político que é inspirado no programa da oposição democrática, no terceiro congresso da oposição democrática, que tinha sido feito em 1973, portanto o nosso programa político é coerente com as teses da oposição democrática. Nós sabemos que não há conflito. E, portanto, isso é imediatamente assimilado pelo povo, por todos os movimentos de resistência e que dão uma dimensão muito forte ao 25 de Abril. Porque a Junta de Salvação Nacional, que é criada com o 25 de Abril, procura reconduzir o processo apenas a uma democracia liberal, mas é o movimento popular, o impulso popular, que em ligação com os militares, com o MFA, realmente lhe dá uma dimensão completamente diferente e transforma mesmo numa revolução, porque por vezes discutem o 25 de Abril, é uma revolução, ou é um golpe militar, ou um golpe de Estado. E não há dúvida que é uma revolução porque tem este fator da adesão popular e porque faz rupturas em todos os campos. Primeiro é uma ruptura na hierarquia militar, portanto são os capitães que fazem, não são os generais, portanto aí há logo ruptura completa. Depois é uma ruptura política, uma ruptura com a ditadura para instaurar uma democracia. E é uma ruptura social, porque a sociedade, o povo, apodera-se todo do processo e pela primeira vez, digamos, no século XX, é o próprio agente da transformação histórica. Quer dizer, o povo é o agente da transformação histórica. E isto na história portuguesa aconteceu muito pouco. Aconteceu na crise de 1383-85, portanto da passagem da primeira para a segunda dinastia, que aí é o povo de Lisboa que realmente toma nas mãos a resistência aos castelhanos, e depois acontece no 5 de Outubro, na implantação da República, mas acontece mais ainda no 25 de Abril, porque no 25 de Abril a entrada do povo na história portuguesa é realmente muito significativa e muito grande. Portanto, e por isso é de facto único. Depois há uma outra dimensão que o 25 de Abril tem e que está aqui, que nós estamos aqui a celebrar, que é a imagem do cravo. Porque a imagem do cravo dá uma dimensão estética ao 25 de Abril que nós militares não tínhamos pensado. Mas é a que tem mais força de projeção internacional. É o cravo na ponta das espingardas. Quer dizer, um movimento militar, uma revolução em que as balas, a metralha dos soldados são flores, são cravos. Isto realmente tem um poder de comunicação e uma força estética muito grande. E tanto assim é que a projeção internacional é enorme na juventude, noutros movimentos, e dá origem, o 25 de Abril, dá origem à terceira vaga de democratização na Europa. Porque é depois do 25 de Abril que cai a ditadura espanhola, porque nós, digamos, com o nosso exemplo, originámos que dentro das Forças Armadas Espanholas se criasse também um movimento,
a União Militar Democrática, e o Franco prendeu esses homens, prendeu esses militares, mas os políticos espanhóis perceberam que era importante fazerem rapidamente a transição, porque senão iam ter um movimento militar muito grande também. E, portanto, a transição espanhola é muito influenciada pelo 25 de Abril português, como é a transição grega, como são depois vários movimentos na Europa de Leste e mesmo na América Latina, foram inspirados nesta dimensão universal do 25 de Abril, na capacidade da comunicação estética e, sobretudo, na questão moral e na questão ética, porque este exemplo de jovens que derrubam uma ditadura e que fazem, digamos, um movimento militar, mas depois não querem o poder para si próprios, isto realmente é o único. Os golpes militares, normalmente quem faz o golpe assume o poder, não é? Senão, como é que é? É o golpe para quê, não é? Mas no nosso caso, como tínhamos um programa político, era para fazer uma Constituição e depois dessa Constituição diria como é que ia ser o governo do país. E realmente foi um pouco assim. Mas nós tivemos que assumir o poder temporariamente, digamos, entre 74 e 75, que é enquanto se faz a Constituição, porque o primeiro governo é um governo provisório de civis, mas é um governo que não tem legitimidade. O povo não respeita aquele governo. O povo quer é os militares. E é assim que nós, então, vamos depois para o segundo, para o terceiro e para o quarto governo, e que aparece o Vasconcelos, que é realmente um homem extraordinário em termos de capacidade de comunicação com o povo, de fazer aquela ligação à aliança, o movimento das Forças Armadas, povo. Portanto, o 25 de Abril é, de facto, um ato histórico muito importante. Quer dizer, nós, com o 25 de Abril, marcámos a história de Portugal. Mas o curioso também é que Portugal, com o 25 de Abril, marcou a história mundial. Quer dizer, a projeção do país foi muito grande com o 25 de Abril. E, sobretudo, os portugueses, isto na imigração ainda foi mais significativo, recuperaram, digamos, o orgulho de ser português. Porque até aí, o português, por exemplo, eu conhecia muito bem a imigração na Europa, na Alemanha, na França, contatei muitos imigrantes. Aliás, posso lhe dizer que a minha geração do tempo de escola primária estavam praticamente todos imigrados em França. Eu, quando passava, na altura, nos anos 60, estava a fazer o curso de Engenharia em Itália, em Génova, e vinha de férias a Portugal, passava por França, em Lyon ou em Paris, ia aos cafés dos portugueses, e era ali que eu encontrava os meus colegas de escola primária. Não era em Portugal, não era em São Brás de Alportel, que era a minha terra. Não estava nenhum lá, tinham imigrado todos. Ou por causa da guerra, ou por razões económicas. Enfim, a vida era difícil em Portugal e eles imigravam. E, portanto, esses imigrantes, com o 25 de Abril, ganharam outra alma, ganharam orgulho em ser portugueses, enquanto até ali eram discretos, não diziam que eram portugueses, porque era um país fascista, tinha uma guerra colonial, eles tinham vergonha de dizer isso. Depois há a libertação, há a democracia, há os escravos, há a liberdade, e toda aquela gente aparece a festejar o 25 de Abril, eu sou português. Tá? Portanto, essa dimensão de autenticidade e de portugalidade do imigrante vem toda ao de cima. Em Portugal também, o povo está todo na rua, 25 de Abril, mas a transformação, digamos, imediata é mais forte nos imigrantes do que é no próprio país. Nesta aquisição do valor de Abril e do orgulho de ser português. Isso é... Por outro lado, nós tivemos também uma experiência muito interessante, que é todas as juventudes europeias, ainda, digamos, da influência do maio de 68 de França, vêm todas para Portugal aprender a Revolução e viver a Revolução. Quer dizer, há uma dimensão romântica nesta nossa Revolução de Abril, porque há a questão das flores, há as canções revolucionárias, aí foi escolhida pelo MFA, nós escolhemos efetivamente a Grândola Vila Morena para dar o sinal ao povo de que isto não era um golpe militar, para tirar um general e pôr outro general, era sim para dar o poder ao povo e, portanto, para fazer a democracia, e a Grândola realmente dizia isso, ganhou também uma força enorme. Portanto, o papel também dos artistas, dos homens da rádio e sobretudo, dos cantautores das canções de intervenção foi também muito importante na transformação portuguesa, como foi também depois o dos homens que fizeram os murais e as mulheres, as pinturas nas paredes de Lisboa. Isso, houve de facto uma explosão de criatividade, de alegria e talvez a coisa mais notável da história portuguesa seja a semana entre o 25 de Abril e o 1º de Maio. Essa semana é realmente uma semana extraordinária.
Quer dizer, é uma semana em que nós podemos dizer que quem governava o país era o sonho, era a generosidade, era a amizade, as pessoas andavam na rua, cumprimentavam-se todas umas às outras, o trânsito, aqueles conflitos nos cruzamentos, não havia conflitos, todos deixavam passar o outro, faz favor, mas aquilo é uma semana realmente extraordinária. Eu posso lhe dizer que no dia 25 de Abril, primeiro estava a Civil a tratar lá de controlar umas situações e entregar o programa do Movimento das Forças Armadas no jornal A República, mas depois fardei-me e realmente entre o meu serviço, que era no Terreiro de Paço, no Ministério da Marinha, e a PIDE ou o Carmo, aquilo são para aí 400 ou 500 metros. Eu sei que quando me fardei e fui e fiz outra vez o percurso, demorei mais de 1 hora, toda a gente na rua me abraçava, me beijava, nunca fui tão beijado e abraçado como naquele dia, naquela hora, não é? E realmente essa alegria, essa vida, do 25 de Abril, da liberdade, é de facto uma coisa extraordinária. E portanto, o 25 de Abril tem esta grande dimensão, mas os valores do 25 de Abril, estes valores, digamos, da democracia, da cidadania, da responsabilidade, porque foi extremamente responsável o movimento para evitar sangue, para não seguir, realmente conseguimos, não é? E depois de fazer a transição, digamos, para o poder democrático, essa responsabilidade que os militares assumiram-na a 100%. Portanto, esses valores da responsabilidade, da generosidade, da democracia, da cidadania e da fraternidade são realmente valores intemporais e são universais. Portanto, o 25 de Abril não é apenas uma questão do passado, é um passado extraordinário, aquela vivência, mas estes valores são do presente e são do futuro. Portanto, a dimensão do 25 de Abril é futura também, é também futuro. E por isso a importância do 25 de Abril, de celebrarmos Abril. Porque não estamos aqui com um saudosismo, quer dizer, é evidente que quem viveu tem uma memória muito boa, muito positiva, mas o 25 de Abril continua a construir-se todos os dias. Continua a construir-se, digamos, na nossa vida prática, na nossa relação, no nosso exercício da cidadania e da responsabilidade de ser cidadãos ativos. Porque muitas vezes nós dizemos, é o poder, são eles é que fazem. Não é bem assim. É verdade que são eles, mas também somos nós. Nós também temos responsabilidades neste processo. E, portanto, nós temos também que nos saber organizar e saber exercer a cidadania e exigir a prática da democracia. Não podemos ficar a olhar o que é que acontece. Quer dizer, nós temos que atuar no dia-a-dia e atuar no futuro. Por isso, estas dimensões do 25 de Abril são passado, são presente e são futuro. E cá estamos para continuar.